Saúde e bem-estar para você. Obrigada pela sua companhia. São 7 horas e 57 minutos, pontualmente. Um abraço muito especial à dona Antônia, que está nos acompanhando. Nossa, São Manuel, ela passou uma mensagem aqui muito bacana, muito carinhosa. Obrigada pela atenção, viu, dona Antônia? E felicidades para a sua netinha, que está completando mais um ano de vida, que é a Camila. Parabéns para a Camila. Doutor, voltando aqui a gente falar sobre esse assunto de disfunção erétil, que é voltado à saúde do homem, lembrando que a prevenção é fundamental, não deixe de ir ao urologista, tá? O Centro de Urologia está aqui conosco com Saúde e Bem-Estar, e a gente está sempre trazendo assuntos importantes para que você cuide da sua saúde. Não significa que o urologista cuida só da saúde do homem, não. Cuida da saúde da mulher também. Mas a gente está sempre puxando mais a orelha dos homens aqui, porque para ir no urologista parece que é complicado, né? Tem que puxar mais a orelha dos homens, que realmente é mais difícil para o médico. Pois é. A gente vai mostrar agora aí uma ilustração para você que está em casa, para você entender melhor essa questão da disfunção erétil. A gente tem aí o pênis flácido e o pênis erétil. Por que ele não consegue ficar ereto? A gente falou na questão sanguínea, né, doutor? Já está no vídeo aí a imagem. Então, Gostaria que você explicasse. Zéza, a ereção é simplesmente a entrada do sangue no pênis. Então, esse corpo cavernoso, como tem descrito na figura, ele é como se fosse uma esponja de lavar prato. Então, o sangue entra, penetra dentro da esponja e dilata, como está dizendo aí, incha, né? E aí ocorre a ereção. Então, algumas doenças, algumas condições impedem que esse sangue chegue nesse corpo cavernoso, né? E aí não ocorre a ereção. Então, o mecanismo da ereção é simples, é simplesmente a entrada de sangue, né? Então, por que acontece em idosos, é mais difícil, né? E pacientes que têm essas outras doenças como diabetes, pressão alta, problemas cardíacos, são muito comuns não ter ereção, porque o sangue não está chegando adequadamente lá. O fluxo diminui ou é porque não está chegando mesmo? O fluxo diminui, porque os vasos começam a fechar, os vasos mais finos, tem vários tamanhos de vasos, várias espessuras, então os mais finos, eles começam a fechar, então fica chegando pouco, chega alguma coisa. Eu disse que tem aquela ereção, não é totalmente plena, mas consegue ter um pouco de ereção, mas não consegue ter aquela ereção plena porque não está chegando adequadamente. Doutor, olha, o Rafael está aqui conosco, ele mora no Abolição 2, ele diz o seguinte: se é mito ou se é verdade, se tomar uma dose de uísque, o paciente tem mais ereção por mais tempo, a bebida alcoólica ajuda ou atrapalha? Rafael, o nome dele da Abolição 1? Não, a bebida alcoólica ela não vai ajudar a ter ereção. O que a bebida alcoólica faz em relação sexual? Uma dose, não sei se teria esse efeito, mas quando você tem uma dose um pouco mais de excesso, prolonga a relação sexual, porque o paciente diminui a sensibilidade. E daí demora mais para ter a ejaculação. Então, muitas vezes o homem, quando diz que bebe, em vez de ejacular em 10 minutos, passa 20 minutos, às vezes, para ter ejaculação. É essa diminuição da sensibilidade, só isso. Então, a pessoa fica pouco alterada, depois de beber, diminui um pouco a sua sensibilidade e aumenta esse tempo de relação sexual, mas não melhora a ereção, isso não tem nenhuma comprovação. Pelo contrário, o álcool diminui a ereção. Atrapalha. Isso. E outra situação também que existem muitos mitos e muitos homens contam vantagem de ficar e ter a possibilidade de ter relações sequenciado sem ter nenhum tipo de flacidez. Isso é mito ou é verdade? Ou o paciente pode permanecer ereto por muito tempo? Olha, Zé, muito tempo não, né? Então, assim, se você conseguir a ereção, como é a chegada do sangue no pênis, né? Existe inclusive algumas doenças que o homem fica com o pênis ereto durante muito tempo. E aí começa a dar problema no pênis. Dor, né? E aí você tem que muitas vezes, são algumas doenças como anemia falciforme, algumas doenças que dão a ereção, o homem simplesmente não consegue diminuir a ereção. Fica ereto o pênis durante 6 horas, 4, 6 horas, direto. E aí começa a dar muita dor, né? Incomoda demais. Então, assim, você consegue ter, às vezes, mais de uma ereção, mais de uma relação sexual seguidamente. Pode ter, mas você ter várias, assim... Tem que existir um intervalo que existe, é normal. Você pode ter 2 ou, 3, mas mais do que isso, né? Seguidamente, começaria a causar problemas para o pênis. Vamos mostrar mais uma ilustração aí para você que está em casa entender melhor as fases da ereção, né? A gente tem aí, muito interessante essa figura, porque às vezes a pessoa diz assim, eu fico a noite toda namorando, não tenho problema nenhum. E tem que ter o descanso normal, é natural o paciente descansar e voltar a ter ereção de novo. E essa fase aí tá bastante interessante, né, doutor? Então essa ilustração mostra, como a gente tem falado, né? Então, assim, a impotência total é em azul, onde o paciente não consegue ter ereção nenhuma, o pênis está totalmente flácido, né?
E aí tem algumas fases onde você tem a ereção, que é o que a gente busca, que é o vermelho, né? Então aquela ereção plena, onde consegue ter uma relação sexual satisfatória, até a média também. A débil já não consegue, é em branco aí, transparente, e não consegue ter uma relação sexual satisfatória. Então o que a gente busca é pelo menos, quando vai tratar, né, a média, ou o idealmente é a plena. Essa questão do tratar, foi muito interessante essa palavra agora. Como tratar essa questão da disfunção erétil? Como é possível? Olha só, Zé, primeiro a gente tem que identificar o fator causal, né, como eu falei lá no começo. Saber se existe alguma causa, né, específica, uma doença não tratada ou tratada inadequadamente, como diabetes, pressão alta, problemas cardíacos. Use medicações e aí procurar substituir essas medicações, antidepressivos, né, hábitos de vida. Então você tem que ver a questão do abuso do álcool, abuso do fumo, né, uma vida desregrada, sedentarismo, obesidade. Então primeiro você tem que buscar isso aí, tá? Então, não encontrando nada disso aí, certo? Ou uma coisa fisiológica da idade, né, um paciente idoso, um paciente que não tem nenhum outro tipo de doença dessa, você vai partir para tratamento. Existe tratamento medicamentoso, né, e existe o tratamento cirúrgico, certo? Então nós começamos inicialmente com medicação. Hoje no mercado existem vários tratamentos medicamentosos, né? Começou com Viagra, há cerca de 15 anos, é o Sildenafil, é o nome genérico dele. Hoje existem praticamente todos os laboratórios que trabalham com urologia lançaram o seu inibidor da 5-fosfodiesterase, é o nome desse tipo de remédio, tá? Então todos tem o Tadalafil, que é o Cialis, tem o Iodenafil, que é o Eleva, né? Tem o Zidena. Então tem vários tipos hoje de medicações, cada um com sua indicação, tá? Então assim, existem os mais fortes, certo? Existem os menos fortes, menos potentes, causam menos reações. Existem hoje o Tadalafil, que é o Cialis diário, né? Então o homem toma todo dia, né? Hoje tem se dado preferência a esse tipo de medicação, porque não tem aquela ansiedade de o cara ter que andar com o comprimido dentro do bolso. Né? Hoje vai ter relação, tem que comprar um remédio, tem que sair na farmácia, não tenho. Então você toma todo dia de manhã, acabou-se. Né? Como se fosse um remédiozinho de pressão. Agora, doutor, tem que ficar muito atento em relação à contraindicação, porque tem pessoas que começam também a tomar de forma inadequada, se automedicar, e aí vem reações contrárias, como por exemplo, tem muita gente que diz que o azulzinho pode causar inclusive uma parada cardíaca, dependendo de como for usado. O uso recreativo dessas medicações tem aumentado bastante, né? No Brasil, a gente tem visto que as pessoas têm tomado essa medicação sem necessidade. Tem levado na brincadeira mesmo, apenas para melhorar o desempenho sexual, mas sem haver a disfunção erétil. Então, assim, é perigoso esse uso, né, recreativo e exagerado, e pode levar, sim, Zé. Se o paciente tem problemas cardíacos, né, e muitos não sabem que tem esses problemas cardíacos, se tomar pode sim levar a dores no peito, até infarto. E aí, dependendo do caso, o paciente pode até ir a óbito. Já teve casos, né? Não são muito comuns, são medicações relativamente seguras, tá? Mas pode acontecer, sim. E em relação ainda ao uso da medicação de forma inadequada, esse paciente que fica tomando por conta própria, só para a questão de recreação, como o senhor muito bem colocou, depois ele pode ter problemas por ter usado a medicação sem ter necessidade, ou seja, digamos, ele pode acelerar o fator de ter disfunção erétil sem ter a necessidade? Não, Zé, isso não. O problema do uso recreativo, como eu estou falando, não causa dependência, como muitos acham, tá? Então, você vai causar dependência? Não. A dependência que vai causar é apenas na questão da confiança. Então, o paciente passa a só fazer relação sexual após o uso da medicação. Então, acha que se não tomar, não vai conseguir ter relação, mesmo que não tenha problema algum. Então, essa dependência é mais uma dependência em relação a isso do que a dependência do corpo mesmo, orgânica, é uma dependência psicológica. Então, o paciente toma e acha que se não tomar, não vai conseguir fazer, mas conseguiria, porque ele não tem problema algum, né? Então, fica essa dependência psicológica, eu tenho que tomar para poder ter uma relação sexual adequada, né? O que não é saudável, isso, o que não é interessante. A gente tem, inclusive, essa fotografia aí, que é bacana, que a gente mostra a questão do psicológico, do equilíbrio, como é importante também para você ter uma relação sexual saudável. Porque se cria expectativa também. Por exemplo, tem uma observação aqui da Mariana, ela diz o seguinte, que tem um parceiro, mas percebe que ele fica tão ansioso e tão nervoso na hora,
que ela percebe que não é porque ele não tem um bom desempenho, mas é a questão do nervosismo mesmo, que é o psicológico que atinge na hora e aí nada funciona, e aí se conversa. É interessante no tratamento também ir a parceira para ajudar o parceiro? Zé, não é que seja interessante, 95% das vezes ela está lá. Tem que estar, né? Então é ela que leva ele muitas vezes ao procurar, né, o médico, o urologista. Então, assim, é importante exatamente como essa figura mostra, porque principalmente em pacientes jovens, tá? Então, em pacientes jovens acontece essa tensão na hora da relação sexual. Então, a relação sexual ela deixa de ser prazerosa para ser uma coisa obrigatória, né? E aí essa tensão, tá? Muitas vezes na hora da relação ou antes da relação é que causa essa dificuldade de ereção. Seja qual for a idade, né? Seja qual for a idade. Eu digo mais comum em jovens, por os jovens serem mais... Aquelas pessoas mais maduras, aí já ficam preocupadas porque estão com a idade mais avançada, não vão conseguir. O mais jovem quer mostrar muito desempenho também, aí Isso. Pronto, né? Então, assim, isso é mais comum em mais jovem, porque o jovem geralmente é mais ansioso que o pessoal mais maduro, né? Então, fica mais ansioso em relação a isso aí. Acha que tem alguma coisa errada, acha que vai ter problema. E o mais idoso, mais maduro, já consegue ter um pouco mais, é isso mesmo, né? Já está mais conformado com essa situação. Em relação à cirurgia, doutor, já é possível colocar a prótese aqui? E em que caso se coloca? Olha só, prótese, o tratamento cirúrgico para disfunção erétil é a prótese, né? O uso de prótese. Existem vários tipos de prótese, certo? Já é colocado assim aqui em Mossoró, nós já colocamos inclusive em pacientes, mais de um paciente, existem vários tipos de prótese. Existe aquela prótese mais antiga, certo? Onde você vai, se lembra daquela primeira figura, o corpo cavernoso, ele vai ser, a gente vai literalmente... A primeira figura, a gente vai voltar aí para ele poder explicar direitinho em casa, é a primeira, Sânia. Ele literalmente vai destruir o corpo cavernoso, né? E colocar a prótese no lugar do corpo cavernoso. Certo? Seria uma cânulazinha? Né? Então, não essa não, Sânia, a primeira que tem o pênis mesmo. A gente coloca a prótese, ela pode ser Isso, fixa. Perfeita. Aí, doutor, essa daí, né? Isso. Que dá certo para explicar melhor? Então, assim, onde tem esse corpo cavernoso, descrito dilatado, né, é onde vai ficar a prótese. Inclusive, a prótese tem um formato semelhante a essa da figura. Né? Então, ele vai colocar, vai ser implantado uma prótese nesse local aí, tá? É semelhante a essa figura aí. Então, essa figura em vermelho, o corpo cavernoso, então vai ser implantada uma prótese. Ela pode ser fixa, né? Onde o paciente vai ficar com uma semi-ereção o tempo todo e vai... Não incomoda? Incomoda um pouco, mas vai conseguir manusear. E tem a inflável, né? A inflável vai ficar um sistema mais onde estão os testículos aí, sistema de soro, hídrico, onde quando você quiser vai ser acionado o sistema e vai encher a prótese. Né? Demora 90 segundos, ela enche. É perceptível esse dispositivozinho? Não, é bem discreto. A diferença é basicamente o custo, Zéza. Porque uma prótese fixa é em torno de 7, 8 mil reais. E uma inflável é em torno de 35 mil reais. Caramba, é alto o custo, hein? É bem alto, né? E então assim, mas isso é reservado para pacientes com uma disfunção bem grave, muito grave. É o último recurso. Tá chegando uma pergunta aqui, o João Paulo fez a seguinte pergunta, e nosso tempo está se esgotando. Em casos de acidentes de moto, pode ocasionar da pessoa não ter mais ereção, conforme seja a pancada, tanto no testículo como no pênis? César, a não ser que a pancada tenha causado uma lesão muito grande no testículo, né? Ou no pênis, tá? Mas uma simples pancada normal, habitual de um trauma, de um acidente, não. Não. A mesma coisa do jogar bola e levar uma bolada também não? Não, a não ser que tenha sido, como eu estou dizendo, uma coisa muito grave, né? Que você tenha uma lesão muito grande nos testículos ou no pênis. Mas a simples pancada habitual, normal, de bater no tanque da moto, que geralmente o que acontece, uma bolada, isso não vai causar disfunção erétil, não. E em casos de acidentes mais graves, existe a cirurgia que pode ajudar? Não. Existe sim, tá? Mas não é muito comum fazer em pacientes acidentados. Mas em casos graves, assim, pacientes que não conseguem ter ereção de jeito nenhum, com remédio, com medicação, com tudo, se tenta, coloca-se a prótese. Obrigada demais pela sua vinda aqui mais uma semana, obrigada pela atenção e pelo tema também hoje para ajudar os homens a cuidar da saúde. Obrigado, Zé, obrigado pela oportunidade e espero estar aqui de novo para tirar outras dúvidas. Sem dúvida, muito obrigada.